Boa tarde. A gente vai agora para a última palestra aqui da trilha de AI para Negócios. Apresentar aqui o Felipe Sato, da EOL, vai falar aqui um pouco da inteligência artificial aplicada ao judiciário. Uma salva de palmas aí para o Felipe. Bom, boa tarde. Primeiro quero agradecer a organização do evento. Eu acho muito bacana ter fóruns desse tipo no Brasil, principalmente para a gente compartilhar um pouquinho das experiências e aprender bastante, também ouvindo os colegas, né? Essa troca de experiências é muito bacana e agrega muito, porque quando você vê um problema de fora que não é do teu mundo, você acaba tendo novas ideias, e ouvindo os colegas você consegue também tirar experiências e coisas bacanas para você aplicar no seu negócio, tá? Então, primeiro, para quem não me conhece, sou Felipe Cardoso. Minha formação foi voltada para análise de sistemas. Então, na época que eu fiz faculdade, a gente não sonhava muito com inteligência artificial, não. A gente sonhava mais em criar um sistema, pelo menos para fazer a gestão dos dados das empresas, que era algo muito escasso. Sou CTO na empresa EOL Tecnologia, que era voltada para o mundo jurídico de grandes empresas, ou seja, hoje o viés dela não é trabalhar um software para escritório jurídico, mas sim serviços que agreguem a todos. Então ela cresceu com software, um RP, para grandes empresas e depois começou a meio que destruir o seu negócio, criar serviços que sirvam a todos os públicos, tá? 12 anos de mercado aí, só atendendo esse público. O que isso me trouxe? Eu comecei como atendente de suporte. Então imagina que eu dava lá, ficava atendendo o telefone, ajudando o pessoal a encontrar o botãozinho salvar da tela. Então minha história bem lá de trás com esse segmento. E hoje a gente consegue conversar, sentar na mesa com o pessoal e falar sobre o futuro desse mercado, que mudou muito, saiu daquela coisa arcaica, daqueles sistemas que eram client server, que você tinha que instalar um runtime no computador, senão a pessoa não acessava nada. Passei pela jornada de criação desses sistemas em web, para chegar agora e falar sobre tecnologias emergentes e inteligência artificial para esse público, tá? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, para vocês entenderem o tamanho da encrenca que nós temos no país com essa parte jurídica, eu pesquisei alguns números e quis trazer aqui para vocês. Todo meio de ano, o CNJ, que é um Conselho Nacional de Justiça, ele publica os números do ano anterior. Então, os de 2018 só vão vir no ano que vem, mas só em 2017 foram 29 milhões de processos novos na justiça. A cultura do Brasil, ela é assim, você tem uma dor de dente, você abre um processo. Basicamente isso, tá? Fora que o número de processos que nós temos no país para juízes, você fazendo uma relação, é quase 4.500 processos para cada juiz, para ele julgar. E no ano ele conseguiu, foi 2017, segundo a Justiça, foi o ano mais produtivo dos juízes. Eles conseguiram jogar em média 1.800 processos cada um. O ano mais produtivo. Então a gente tem sempre aí um déficit de 2.600 processos que ficam aí na justiça. O IBGE colocou que hoje estima-se que tenha 115 milhões de processos ativos ainda rodando. Eu acho que é um número muito astronômico quando a gente compara com outros países. Um exemplo fácil da gente colocar aqui. Você colocar aí, os Estados Unidos tem 100 milhões de habitantes a mais do que no Brasil, e se a gente fatiar essa justiça só para processo trabalhista, eles não têm nem... não chega nem a 3% dos processos que a gente tem aqui, no volume. Isso daí é muita coisa. Se você pegar o dinheiro que é investido para manter esse poder judiciário rodando, peguei e fiz uma conta rápida. No terceiro trimestre de 2018, divulgaram o PIB 1,7 trilhões. Se é que a gente está falando de
1,35% do valor do PIB investido no judiciário, dá no mínimo aí uns 30 bilhões de reais só no judiciário. O quanto desse dinheiro poderia ser investido em segurança, saúde, educação, e investido em propriamente tecnologia para poder alavancar esse meio. Eu vi uma reportagem que nos Estados Unidos os magistrados estavam reclamando porque estavam chegando perto de um número de 1.000 processos para cada magistrado no ano. Então, assim, é um absurdo, né, que a gente vive aqui no país. Um pouquinho do que a mídia vê em relação à tecnologia e inteligência artificial para poder resolver esse problema todo. Você pode ver que, assim, as notícias, elas são mais repercutidas no mundo jurídico, elas criam dois públicos. Primeiro, um que tem aversão à tecnologia e tem medo, porque fala, isso daí vai me substituir, estão achando que vão acabar com os advogados. Cadê aquele trabalho todo que eu aprendi na faculdade, que eu me esmerei tanto para conseguir, esses anos todos desenvolvendo teses, estudando lei, vai acabar para mim? Vão simplesmente me deixar meu trabalho obsoleto? Em contrapartida, tem um outro público que olha ali e fala assim, quer ver? Inteligência promete transformar a rotina dos escritórios e afetar o mercado de trabalho. Então vai me substituir. Mas tem um outro aqui, quer ver? Substituto o assistente do ser humano. Você sabe o que é um assistente para um advogado? O advogado, um assistente, faz tudo e ele não ensina o cara a fazer nada. Então já cria um outro público aí, que ao invés de ficar com medo da tecnologia, ele já acha que a tecnologia assim, chegou, eu não preciso fazer nada, só liga uma chavinha aí e vamos sair usando. Bem assim na cabeça dele. Então, desse público, o que eu tenho mais dificuldade quando eu vou conversar com eles? Você já teve essa mesma percepção que eu tenho? Toda vez que eu vou falar com alguém que é leigo em tecnologia, que só lê notícia na internet, parece que a cabecinha dele vai lá para 2050, começa a pensar em Skynet, né? Vai dominar o mundo. Você viu aquele filme do Will Smith, O Robô? A primeira coisa que falam comigo, entendeu? Isso daí é engraçado, porque a pessoa já começa a pensar, então quer dizer que esse sistema aí, só vou colocar o número do processo no sistema, você já vai me dar todos os dados e já pode fazer a petição para mim de uma vez. Eu já falo qual que é a tese que eu tenho que usar. Tá bom, a gente sabe que a inteligência artificial um dia pode evoluir nesse mundo e chegar num nível desse. Poxa, a gente já tem tanto dado, hoje os sites dos tribunais começam a ser digitalizados, ainda tem muito processo de arquivo físico no país, tá? Mas tem muita coisa já disponível digital que a gente consegue pegar através de crawlers, quebrar essas informações, classificar, trazer para um mundo mais organizado em Big Data. E conseguimos trazer isso daí, esses insights de forma preditiva e trazer informação para ele, gerar uma peça. Conseguimos. Agora, pensa comigo, quando a gente fala de um processo trabalhista, acho que todas as empresas têm esse mesmo problema. Todo mundo pede uma hora extra, certo? Todo mundo pede, sei lá, equiparação salarial. Acho que muita gente já ouviu isso, né? Eu vou fazer o mesmo trabalho que o meu gestor, então eu quero me ganhar a mesma coisa que ele, né? Agora, quando você começa a trabalhar num viés mais de consumo, você pega uma empresa que vende um apartamento, é uma construtora, ela constrói e vende casas, e você pega uma empresa varejista. Você não acha que o mundo já mudou? Porque a reclamação de um processo dele, de construtora, é diferente do varejista. Como é que você trata esses mundos? É tudo como o pessoal anterior falou, a questão de aprendizado de máquina, machine learning, você consumir os dados e mostrar, ensinar a máquina para onde ela deve seguir em cada situação. Qual é o problema nesse mundo jurídico? Quando você fala isso para o advogado, sabe o que é? Parece que você pegou uma fogueira e jogou um balde de água fria.
Ele não quer perder esse tempo, ele não quer fazer isso. Isso daí é algo que a gente enfrenta muita resistência. Tem um cara chamado Richard Susskind, não sei se vocês já ouviram falar, ele é um consultor de TI justamente para questões de Big Law no Reino Unido. E ele é um cara que ele é atacado por esse pessoal do mundo jurídico assim, muito forte, porque falam que ele está matando o trabalho dos outros. Falam assim, esse cara está achando que vai substituir tudo com tecnologia, mas não é. Ele fala uma coisa muito importante que poucas pessoas estão percebendo nesse meio. Eu quero passar só um trechinho de uma entrevista que ele fez, na verdade não é uma entrevista, é um depoimento dele, que eu acho muito valioso para a gente entender um pouquinho desse mundo. O que ele diz basicamente é que o trabalho do advogado ele vai mudar. Mudar para quê? Ele não vai ser substituído. A questão é que ele vai tomar uma pancada tão forte com essa questão de processamento de dados, criação de insights, percepções do mundo atual e começar a prever o comportamento dos magistrados, dos juízes e até mesmo dos litigantes, que seriam as pessoas que promovem os processos, de uma tal forma que vai dar um poder na mão do advogado que hoje ele não tem sozinho. Na verdade ele tem, quando ele demora lá, sei lá, 3 semanas estudando um processo simples para poder criar uma tese, né? Ele está falando que assim, em questão de segundos você vai ter um empoderamento na mão que o teu trabalho vai ser literalmente decidir sobre coisas que realmente fazem sentido você gastar o teu tempo, né? Então, com isso, qual está sendo o primeiro paradigma que a gente precisa quebrar nesse mundo jurídico? Mostrar para o advogado que a utopia é ele achar que a inteligência artificial vai acabar com a criatividade dele. Não vai deixar só vai acabar se ele deixar, né? Mas a criatividade, a questão da intuição dele, né, sobre os processos, a capacidade dele interpretar a lei entre as entrelinhas. Quantos daqui já ouviram, a lei tem muita brecha, tem muita coisa que se você for ali, se você pegar a mesma lei, se você falar desse jeito, você vai ter um resultado. De um outro jeito, você pode quebrar ali aquela tese e ganhar um outro resultado com o juiz. Hoje aqui no Brasil, uma das coisas que acontece muito, você entra com o mesmo processo aqui em São Paulo, um juiz pensa de um jeito, você vai lá no Nordeste, ele pensa de outra forma diferente, ele interpreta a lei da forma que ele bem quiser e dá o veredito dele, né? Então isso é uma coisa que a gente tem, assim, é um problema, não seria tanto problema, mas é um obstáculo que a gente tem a vencer com a questão do aprendizado de máquina, tá? A questão dele ter a habilidade jurídica dele, entender qual o melhor momento de entrar com uma petição, uma contraprova, aquela velha história. Eu acho que se alguém já viu aquele seriado Suits, percebe que o cara tem aquela sacada, assim, não, eu tenho essa carta na mão e eu vou guardar. No momento certo, na hora que ele vier com esse assunto comigo, já vou trocar ele e vou ganhar o caso em cima dele. Questão do relacionamento interpessoal. Isso a máquina nunca vai ganhar no ser humano, né? Agora a parte cognitiva dele de ler e interpretar esses dados, aí sim. Então essa combinação de soluções que a gente tem que trazer para eles. Então o que eu quero dizer aqui para vocês? O que é a realidade versus a utopia? É mostrar para ele que ele só vai ser substituído se ele quiser ser aquele advogado que só vai ficar carimbando folhinha, lendo uma petição para poder falar, está falando sobre esse assunto aqui, isso daí morreu. Ele vai poder ter um outro nível na sua carreira profissional. Aqui são algumas coisas que nós trabalhamos lá na Elo, muitas delas em conjunto com a própria IBM, que nós temos uma parceria aí nessa questão do legal. Nós percebemos que para quebrar esse paradigma, a gente já chegou com o pé na porta, né, quando a gente começou a trabalhar. Então a gente veio aqui para a garagem, a gente trabalhou com o pessoal,
Eu já falei, eu quero um modelo preditivo top. Então a gente trabalhou aí 2 meses, porque tem um termo hoje girando aí no mercado jurídico, não sei se vocês já ouviram falar sobre jurimetria. O que eles fazem? Eles pegam aquele histórico de processos da empresa inteiro para saber, você ganhou ou perdeu, e eles fazem uma ponto estatístico em cima para poder falar, processo, quando você tem um processo aqui de hora extra, você mais perde do que ganha. E eles usam isso como uma previsão de resultados. E eu nunca gostei muito disso, porque eu já estava olhando, assim, logo nos processos trabalhistas, o que aconteceu esse ano? A tal da reforma trabalhista. O que aconteceu? Um monte de coisa mudou, e só para você ver, o principal impacto foi o nível de entradas de processos novos trabalhistas esse ano caiu mais de 50% do que era no histórico, porque muitas coisas que eram alegadas não são mais factíveis. Então, como é que a gente faz para mudar isso daí? Uma questão, uma conta estatística, você não muda isso daí tão fácil. Você tem que ter uma massa de dados tão pesadas quanto a do teu passado para fazer esse universo mudar. Então, eu falei, eu quero um modelo preditivo, só que com cognição, né? Realmente uma inteligência artificial nesse negócio. Por quê? Ele entende o seu passado, mas ele começa a ver as mudanças de padrão agora no presente, começa a te ajudar melhor no futuro. Então, a curva de aprendizado dele é muito mais alta do que simplesmente uma estatística em cima de uma base passada. Só que o que isso acarretou? Eu chego para um advogado hoje aqui no Brasil, mostro isso e ele fala, cara, muito legal, mas eu não tenho nem base para começar a usar isso. Eu não sei nem como começar a estruturar os meus dados para começar a usar algo assim. Eu tenho coisas menores aqui. Então, lembra aqueles números astronômicos que eu passei para vocês no começo? Quando a gente vê isso, a gente vai numa empresa de varejo, ele nem sabe quantos processos ele tem, não sabe nem se os processos estão ativos ou encerrados, ele não tem acompanhamento, ele não sabe, muitas vezes, como a esteira dele deve estar rodando no dia a dia. Ele simplesmente está trabalhando ali no toque de caixa, como a gente gosta de falar, né? Então a gente vamos focar nesses probleminhas pequenos aqui, vamos trazer eles um pouquinho para a realidade, vamos ajudar eles nas pequenas coisas e eles vão evoluindo, porque eu acredito que tecnologia é a mesma coisa que um celular. Como é que você começou a aprender a usar o celular? Eu acho que ninguém nunca leu um manual, né? Saiu usando e é relacionamento. Quanto mais você usa, você vai aprendendo e melhorando o seu relacionamento com a ferramenta. Eu acho que inteligência artificial e a tecnologia é a mesma coisa. Então, o que nós fizemos? Vamos começar a classificar os documentos. Toda vez que eu vou com um crawler lá no site do tribunal, eu baixo os documentos, aqueles documentos aí com aqueles nomes grandes, assim, cheios de letra, número, você nem sabe o que é. Ele tem que, às vezes, pega um processo lá com 30 documentos, não sei qual que é a petição inicial, não sei qual que é a sentença, então eu classifico os documentos para você, já te ganhei um tempo nisso, né? Comecei a classificar os documentos. Olha, sabe o que é? Eu gasto muito tempo para ler e sabe identificar o que o cara está pedindo ali dentro, por que ele está pedindo. Você gasta muito tempo? Então, ok, vamos fazer isso. Aí fizemos, temos os interpretadores dos documentos ali, então a gente recebe todos esses documentos, a gente classifica e sai lendo. Eu já falo para ele, nessa petição inicial o cara está pedindo isso, por conta disso, com esse valor. A sentença aqui, já sei, você ganhou, você perdeu nessa sentença, você tem que pagar tanto, aqui está falando que você tem uma obrigação para tirar o nome do cara do Serasa, você tem tanto de prazo. Isso daí está favorecendo a minha esteira, eu estou conseguindo mostrar valor agregado para a minha diretoria. Olha, e os movimentos do tribunal? Ok, eu leio também para ti. Eu já sei, já mostro melhor, esse processo aqui está encerrado, esse daqui não tem mais nada para fazer, você pode encerrar, esse daqui já teve uma sentença, teve uma decisão. Olha, remarcado, sabe a audiência que você pegou que era para daqui a um mês, remarcado para adiantar para 2 semanas. Um dos maiores problemas hoje dessas empresas, sabe o que é? Eles pegam lá, o processo sai na distribuição, já sai com uma audiência agendada, né?
Só que se o juiz remarcar a audiência, ele tem que ir lá no site ver o movimento dessa audiência foi remarcada. E o que acontece? Quando você tem um volume gigante, dados se perdem. E aí ele não vai na audiência, ele perde o processo só porque ele foi na audiência. Às vezes ele tinha mérito para ganhar e perdeu porque não foi na audiência. Então eu consigo dar esses insights para eles. O que acontece? Com essas pequenas coisinhas, a gente está conseguindo mudar a cabeça deles e eles entenderem que eles podem evoluir para algo mais robusto, que a inteligência artificial veio para ajudá-los no dia a dia e não para tomar o lugar deles, né? E tudo isso, o que mais ganha eles? No nosso modelo de aprendizado de máquina, eu gosto de brincar com eles e falo assim: vamos sair do seu mundo, vem cá que eu vou te mostrar algo novo. Eu levo eles para dentro da empresa, fecho todo mundo na sala, passo a chave na porta e falo: só sai daqui quando estiver pronto. A hora que eu falo isso, todo mundo arregala o olho. Eu falei: calma, pessoal, aqui é um ambiente descontraído. Eu junto um monte de molecada que vai ensinar eles como treinar a máquina. Então, assim, essa troca de experiências, eles falam: poxa, veio aqui um garoto de 21 anos aqui me ensinar a como eu devo treinar uma máquina. Para você ver, eu também me espanto, porque a molecada lá parece que entende mais do que a gente no dia a dia, né? O pessoal é muito bom. Mas isso começa a quebrar essas barreiras que eles têm, a formalidade, o medo de usar tecnologia, a questão de achar que tudo vai virar só máquina conversando com máquina e eles não vão ter interação nenhuma. Desculpa, gente, mas eu não acredito ainda que uma máquina vai entender o problema de outra pessoa. Tem aquela questão de você compreender a dor da pessoa, né? O ser humano, ele trabalha como? Totalmente empatia, né? Então, quando você conversa com uma pessoa, as ideias batem, ou então o sofrimento dela é algo que você já passou e está passando, você tem empatia com a pessoa. Você consegue meio que entender o lado dela. A máquina ainda não vai chegar nisso. Eu acredito que vai demorar muito tempo para isso acontecer e espero já ter morrido para não ver essa estrutura. Mas ela vai dar esse poder para que as pessoas que seriam hoje bons profissionais se tornem melhores ainda. Então, o futuro, eu acredito que o futuro já chegou e só vai ficar para trás quem quer, né? As profissões estão mudando. Eu não acho que é só questão da pessoa entender o movimento, mas ela querer acompanhar o movimento, tá? Então, eu quero agradecer, vou deixar meus contatos aí para vocês. E se alguém tiver alguma pergunta para a gente, estarei disponível para responder. Eu já tenho uma pergunta. Como é um mercado que tem uma terminologia muito peculiar, como que foi o processo, vamos dizer, de curadoria? De você, de uma certa forma, traduzir esses termos todos, considerando uma série de códigos que você tem, né? Código Civil, Código Penal, para entregar o que eventualmente eles precisam e extrair, vamos dizer, essas informações valiosas desses documentos. Assim, como que funciona essa curadoria? Olha, primeiro, essa forma peculiar, vou te dizer que é bem diversa, tá? Só para você ver, quando nós pegamos o primeiro case lá de avaliação das sentenças, um grande problema foi o seguinte: eu preciso de massa de dados. Então eu peguei São Paulo, que é um tribunal muito grande, tem bastante já documentos digitais e tudo mais. Peguei os dados de São Paulo e falei: pessoal, vamos começar analisando esses documentos e depois eu vou pegar o Brasil inteiro, né? Então nós tivemos lá a equipe, tanto com o nosso pessoal lá de aprendizado de máquina, mais os advogados, discutindo, mostrando, fazendo treinamento de máquina. E quando eu peguei outros dados, falei: tá, vamos testar alguns modelos, né? Pega uma massa de documentos aí e passa no automático para a gente ver o que sai. Aí o meu curador lá falou assim: não vai funcionar. Eu falei: por quê? Você está passando uma sentença que foi lá do Ceará e não vai funcionar. Eu falei: poxa, para com isso.
vocês já fizeram uma massa bacana aí, não vai funcionar. Eu falei, tá bom, passa aí, depois a gente discute. Ele falou, Felipe, o modelo está paulista. Porque, embora a linguagem dele seja peculiar, eles treinam, assim, advogado, juiz, uma das matérias que eles mais treinam na faculdade é português, né? Porque os caras gostam de escrever, mas escrever assim, usando palavras difíceis, contando uma história que ele poderia resolver em um parágrafo, ele escreve 3, né? Gosta de fazer uma fundamentação enorme e tal, mas assim, a regionalidade que foi o maior desafio. Não foi nem o tanto deles serem rebuscados nas palavras e tudo mais, essa parte ainda foi fácil, mas a regionalidade foi complicada. E isso daí que gerou mais trabalho e a gente só conseguiu quebrar isso também trazendo pessoas que entendiam aqueles termos. Então, assim, eu brinco com o pessoal. Eu tenho 12 anos que eu trabalho no mercado jurídico, eu sei ler os documentos e entender perfeitamente, mas um advogado que estudou para aquilo, ele tem um olho clínico, que ele vê coisas que eu deixo passar. Então, nessas equipes, a gente sempre monta com pessoas especializadas, advogados, e uma coisa importante também, que você falou, os códigos civis, né? Inclusive, no ramo de advocacia, eles se especializam nisso também. Então, para cada código civil, nós trazemos pessoas especializadas para ajudar nesse treinamento. Então, assim, nós fizemos um case recente, só com processos de consumidor de um banco varejista, nós trouxemos pessoas especializadas nesse ramo. Inclusive, pessoas que já tiveram contato com ações contra bancários, para poder ser mais aprofundado o treinamento ainda. Quando nós fizemos para questões trabalhistas, nós trouxemos advogados, inclusive advogados que têm, por viés serem audiencistas, que são aqueles caras que vão realmente lá no tribunal fazer audiência, defender o processo, para que o treinamento fosse bem aprofundado. Alguém tem mais alguma dúvida? Boa tarde, parabéns aí pelo trabalho. Mais uma curiosidade mesmo. Imagina se você reúne informações em fóruns de estados diferentes, você poderia chegar a tomar a decisão, olha, se esse processo fosse lá no Ceará, teria resultado tal, se fosse no Espírito Santo, teria um outro resultado, por conta desse jornalismo, do tipo de juízo ou leitura. Então, esse modelo preditivo cognitivo que nós fizemos junto aqui com o pessoal da grade, o intuito foi justamente esse. Então, na hora que ele te dá um resultado, a principal informação que ele cruza, primeiro, quem que é esse juiz? Aonde ele está jogando? Porque um juiz ele muda, às vezes, de comarca e até mesmo de estado. E quando ele faz isso, às vezes, por conta da jurisprudência daquela região, ele pode mudar o conceito do julgamento dele. Por isso que eu não queria nada focado no simples cálculo estatístico. Ou seja, mesmo sendo o mesmo juiz, só pelo fato de ele ter mudado de região, o resultado altera. Por conta da jurisprudência, de como aquela vara pensa, de como eles regem os processos ali, da forma com que eles julgam, às vezes eles se adequam àquele modelo. Então, por isso que quando eu falo, eu vou conversar com o pessoal, porque esse termo jurimetria, ele está muito forte no mercado jurídico. Então, toda vez que eu vou conversar com uma empresa, o pessoal, você tem jurimetria? Eu falo, não tenho. Eu tenho um modelo preditivo que ele funciona diferente. E a intenção dele é justamente te dar um insight, não da tua base passada, mas ele olhando, inclusive, está presente. Por quê? Cruzando essas informações, você vai ter a tendência daquele juiz, naquela comarca, aquela jurisprudência específica, em julgar aquele caso, mas se acontece essas questões, ou até mesmo por uma alegação nova, ou que nem a reforma trabalhista que mudou muita coisa, vai começar a alterar os resultados do processo. Então, se você simplesmente joga um cálculo estatístico numa base passada, para mudar aquele resultado, você tem que ter uma massa muito maior e relevante do que a anterior para fazer esse cálculo mudar. Nesse modelo preditivo, utilizando cognição,
ele leva em conta o teu passado, mas ele entende o que está acontecendo agora. A curva de aprendizado dele e de mudança de decisões ela é muito mais acentuada. Então, a minha preocupação foi sempre essa, porque eu acho que isso é uma novidade para eles agora, porque esse termo aí da jurimetria está muito forte, e só que eu acho que daqui a 2 anos eles vão sentir o golpe aí que faz essa alteração de você trabalhar simplesmente com um cálculo estatístico, você tem realmente uma inteligência artificial interpretando isso aí. Obrigado. Mais alguém dúvidas? Eu vou agradecer aqui ao Felipe Cardoso pela palestra, pedir uma salva de palmas para ele.